Ultrassom de tireoide, tudo o que você precisa saber. Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Retomando a nossa série de vídeos além da endocrinologia, hoje eu estou recebendo o meu professor, né, Dr. Carlos Jesus Heigert, né? Eu falei tudo certinho, né, Jesus? O Jesus foi meu professor durante a minha formação na UFSM. Hoje, colega, quase virei radiologista por culpa do Jesus, né? Por pouco que eu consegui ir para a endocrinologia, de tanto que eu gostava da área. E hoje eu convidei o Jesus para a gente conversar um pouco sobre exames radiológicos. E nesse primeiro bloco, um exame que a gente, endocrinologista, pede muito, né, Jesus, é a ecografia da tireoide. E é um exame que tem muita utilidade para investigar nódulos, todas essas coisas. E os pacientes, sempre que a gente solicita, né, pede o exame, eles perguntam, doutor, como é que esse exame, tem algum preparo, o que eu preciso fazer antes de ir lá e agendar? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre o preparo antes do exame, os cuidados que o paciente deve ter. Ok, obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e esclarecendo pontos importantes, né? Muitos pacientes têm essa dúvida e a imagem cada vez mais está participando do dia a dia da medicina, né? Então, o ultrassom de tireoide é um exame de fácil realização, ele não utiliza radiação ionizante, o paciente não precisa de um preparo prévio, o paciente vai deitar na cama, a gente vai colocar um gel, que hoje até é um gel morno, aquecido, não é um gel gelado mais, e a gente vai colocar um aparelhinho que o paciente não percebe nada de vibração, de nada, não tem dor, que a gente chama de transdutor, e a gente vai avaliar a tireoide, avaliando tamanho, forma, mudança de aspecto, se tem nódulos, se são múltiplos, como que são esses nódulos. Então, além disso, o ultrassom também pode servir para guiar algum procedimento invasivo da tireoide. Mas não tem preparo, não tem dor, é um exame rápido e um exame que consegue demonstrar dar muitas informações. É bastante informativo, a tireoide fica embaixo da pele, né, Jesus? Então é bem fácil de acessar. Uma outra coisa que é importante no exame, tem outras coisas no pescoço além da tireoide. E nos pacientes que têm nódulo, e principalmente quando o nódulo é suspeito, né, que outras estruturas, assim, vale a pena dar uma olhadinha ali, aproveitar o exame e investigar no pescoço, Jesus? A gente consegue acessar, através do ultrassom, tecidos moles superficiais mais ainda. Então, ao redor da tireoide, nós temos as paratireoides, que são glândulas pequenas, posteriores, profundas à tireoide, mas mesmo sendo profundas à tireoide, ainda elas são superficiais. E nós vamos conseguir acessar as cadeias linfonodais, então os linfonodos são importantes na avaliação de qualquer patologia, porque eles são pequenas amostras do que realmente está acontecendo nos tecidos adjacentes a ele. Então, se temos um câncer na tireoide, o linfonodo vai ter uma apresentação. Se nós temos uma lesão benigna, o linfonodo vai ter outra apresentação. Uma coisa que os pacientes se angustiam muito é ter linfonodos. Mas na região cervical nós temos muitos linfonodos para defender o organismo, então ter linfonodos não é o problema. Sempre quando a gente avalia os linfonodos, que são as estruturas que nós avaliamos sempre quando temos alguma alteração tireoidiana, a gente avalia e explica para o paciente que é normal a gente encontrar linfonodos. Como que a gente diferencia os linfonodos agressivos dos não agressivos? A forma, o aspecto, a cor, que a gente chama de padrão de eco, a vascularização. Então, sim, a gente avalia. Às vezes a gente vai fazer a região cervical inteira e vai avaliar glândulas salivares e toda a cadeia linfonodal, que se estende até a parótida muitas vezes, que é a região próxima do pescoço, próxima da orelha. Da orelha, exatamente. Tu tocou num outro ponto que os pacientes sempre questionam quando a gente recebe o laudo sobre o fluxo sanguíneo, o Doppler, né? Então, muitas vezes descreve ali
principalmente nas tireoidites, né, aumento de vascularização pelo Doppler, e também tem uma classificação de Doppler, principalmente nos nódulos, que é aquela classificação de chamas. E eu queria que tu explicasse isso, qual é a utilidade do Doppler no hipertireoidismo, nas tireoidites, e também o que significa exatamente a classificação chamas. A classificação Chamas, para nós, radiologistas brasileiros, nós temos muito orgulho, porque a doutora Chamas é uma brasileira, né, uma paulista, jovem, né, um pouco mais velha do que nós e que tem a sua classificação aceita no mundo inteiro. Então, o que é o Doppler? O Doppler mostra a vascularização tecidual. Quando a gente tem mais vascularização, a gente tem mais tecido que tem neovascularização, que tem vasos novos, ou é um tecido inflamatório, ou é um tecido cancerígeno. Então, quando a gente está avaliando a tireoide, nós temos duas classificações que sempre nós utilizamos quando vimos nódulos. Uma delas é a que estuda a forma, aspecto, né? Se o nódulo é completamente circundado por um halo, né? Se ele tem maior eixo paralelo à pele, que a gente chama de T-RADS. O T-RADS, ele é uma classificação utilizada para a tireoide, por isso que é T-RADS, do T é de T-RADS, né, de tireoide, mas ele se baseou no BIRADS da mama. Então, o Colégio Americano de Radiologia, ele estimulou uma forma de classificação dos nódulos para melhor estudar e melhor reproduzir o aspecto da imagem, onde a gente consegue controlar de uma forma mais precisa e indicar a forma de tratamento ou de estudo mais adequado de acordo com a forma do nódulo, com a vascularização. E aí o que tem? O T-RADS do Colégio Americano, ele não utilizava o Doppler, que é a parte vascular, e a doutora Chamas fez uma classificação paralela ao T-RADS, que estuda vascularização. Quanto mais vascularizado o nódulo, maior o potencial agressivo desse nódulo. Então, a classificação da doutora Chamas, ela prediz, ela dá uma noção de quando a gente tem um nódulo que tem maior risco de ser câncer. Assim como a classificação do Colégio Americano de Radiologia, que também prediz, mas não com a vascularização, com a forma, com o aspecto. Então, sempre quanto maior o T-RADS, maior o Chamas, maior o risco de malignidade. Mas é interessante o paciente saber de uma coisa, que quando a gente trabalha com escalas de risco, a gente não consegue afirmar que aquilo é maligno, que aquilo tem célula cancerígena. Muitas vezes o T-RADS alto, o Chamas alto, que vai fazer é indicar um novo procedimento, que é tirar um pedacinho da tireoide, que é uma punção, e a gente confirmar ou negar a agressividade. Mas o que melhorou muito com essas classificações é que, ao contrário de a gente achar que a gente ia indicar mais exames de procedimentos invasivos, a classificação, tanto a de T-RADS quanto a de Chamas, reduziu, porque dá mais segurança para a gente, sendo que os trabalhos têm muitos pacientes alocados e dá segurança porque realmente é confiável a informação que o trabalho te traz. Então, isso aí. Assim que a gente trabalha com ultrassom de tireoide. Tá, joia. E uma última, já que tu tocou no T-RADS, também outra dúvida que os pacientes sempre têm, né? Quais são as características dos nódulos que são as mais suspeitas, assim, Jesus? Microcalcificação e tal. Quais são aquelas assim que jogam o T-RADS para cima? A gente sempre classifica o nódulo, quanto ele é mais definido, ele é mais benigno. Quando ele é mais indefinido, ele é mais maligno. Quando ele é mais irregular, ele é mais agressivo. Quando ele perde a borda de contorno, onde a gente não consegue definir um halo completo, ele é mais agressivo. Quando ele tem microcalcificações dentro, ele é mais agressivo. Quando ele é perpendicular à pele e não paralelo à pele, ele começa a ter mais agressividade. E uma característica que é importante também, se ele tem componente líquido. Quanto menos líquido ele for, mais maligno ele vai ser. Os nódulos sólidos, cístico é o componente líquido, eles são menos agressivos que os nódulos puramente sólidos. E dentro dos sólidos, se o tecido tem uma representação de imagem na ecografia,
ou mais branca, ou mais preta, que a gente chama de hiperecóico ou hipoecóico, também muda o risco de agressividade. Então, assim como um dermatologista que estuda um nódulo na superfície com as características detalhadas de um nódulo que a gente quer saber se é um melanoma ou não é um melanoma, a gente, através do ultrassom, a gente consegue estudar características parecidas, só que numa estrutura profunda que a gente não consegue avaliar com um olho humano. Tem que ter um aparelho que é o ultrassom, mas o ultrassom consegue, de uma forma muito legal, estudar essas características que são características de contornos, de limites, de bordas. Quanto mais definido o nódulo, mais benigno é o nódulo. Excelente. Chegando ao fim desse nosso primeiro bloco, né, Jesus? Agradecer, acho que vocês devem ter observado, a gente tem o apoio agora do Supermercado Beltrame aqui, apoiando o nosso programa, né, Jesus? E, né, para quem gostou desse primeiro bloco, pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar suas dúvidas, que a gente usa isso para produzir mais conteúdo, mais material. Não perca a segunda parte desse programa aqui com Jesus. Um abraço e até a próxima.